É setembro de 1991. As rádios americanas tocam Poison, Warren, Motley Crue. Homens com cabelo enorme, maquiagem pesada, calça de couro, guitarra flamejante. O rock havia virado fantasia embalada, vendida, repetida. Uma indústria de pose. E então uma música entra no ar. Não avisa. Não pede licença. Começa com um riff simples, 4 notas, guitarra suja, bateria que parece que vai desabar. E antes do primeiro refrão terminar, algo havia mudado. A música se chama Smells Like Teen Spirit. A banda é o Nirvana. E em menos de 90 dias, eles vão destruir tudo que existia antes deles. Vamos começar com os números, porque os números são absurdos. Nevermind e o álbum foi gravado por $65 mil. 65 mil. Menos que um carro de luxo. Menos que um comercial de 30 segundos numa emissora local. E com esse orçamento, 3 jovens de uma cidade que a maioria dos americanos nunca ouviu falar criaram o álbum mais importante do rock nos últimos 40 anos. Nas primeiras semanas após o lançamento, as expectativas da gravadora eram modestas. Uns 250 mil cópias, talvez. Seria considerado um sucesso sólido para uma banda alternativa. Nevermind vendeu 400 mil cópias só na primeira semana. Depois 1 milhão. Depois 5 milhões. Depois 32 milhões, e ainda contando. Em janeiro de 1992, o álbum desbancou Michael Jackson do topo das paradas americanas. Michael Jackson, que havia dominado a última década com produções milionárias, videoclipes elaborados e uma equipe de centenas de pessoas. Desbancado por 3 jovens que mal conseguiam pagar aluguel. Mas os números não explicam nada. Os números são só a superfície. O que o Nirvana fez não foi vender discos. Foi nomear um sentimento que uma geração inteira carregava sem conseguir articular. Aquela sensação de não caber. De ser estranho demais para o mundo que te rodeava. De ouvir o rock dos anos 80 e perceber que aquilo não era sobre você, e aquilo era sobre uma fantasia que nunca existiu. O clipe de Smells Like Teen Spirit é um estudo em contraste com tudo que existia antes. Não há bailarinas. Não há carros de luxo. Há um ginásio escolar escuro. Líderes de torcida com letras anarquistas nas blusas. E um cara de cabelo loiro sujo, de flanela desbotada, que parece que não está se apresentando, e parece que está sobrevivendo a algo em câmera ao vivo. Esse cara é Kurt Cobain. E a história dele começa muito antes de 1991. Começa numa cidade chamada Aberdeen, no estado de Washington. Uma cidade onde ninguém esperava que nada importante jamais acontecesse. E é exatamente por isso que precisamos ir até lá. Aberdeen, Washington. 17 mil habitantes. No sudoeste do estado, cercada de florestas de pinheiro e de chuva constante, e não a chuva de tempestade, mas a chuva fina que não para nunca e que você simplesmente aprende a ignorar. A economia da cidade era baseada em madeireiras. Homens que acordavam cedo, trabalhavam com as mãos, voltavam sujos e cansados, bebiam cerveja, iam dormir. Havia um orgulho nisso. Um código. Ser forte, ser prático, não reclamar muito, não ser diferente demais. Aberdeen não era um lugar feito para artistas. Kurt Donald Cobain nasceu lá em 20 de fevereiro de 1967. Nos primeiros anos, tudo parecia normal. O pai, Don Cobain, trabalhava como mecânico. A mãe, Wendy, cuidava da casa. Havia uma irmã menor, Kim. Havia uma infância de classe trabalhadora, sem luxo, mas sem falta. Mas todos que conheceram Kurt de perto nessa época dizem a mesma coisa, e havia algo diferente nele. Uma sensibilidade fora do padrão. Uma intensidade que desconcertava adultos e afastava crianças de sua idade. Ele sentia as coisas de um jeito diferente. E numa cidade como Aberdeen,
isso era um problema. Em 1975, os pais de Kurt se divorciaram. Ele tinha 8 anos. O divórcio, por si só, não seria incomum. Milhões de famílias passam por isso. Mas para Kurt, foi o tipo de ruptura que muda a estrutura interna de uma pessoa. Nos diários que escreveria mais tarde, publicados póstumamente, e que são leituras perturbadoras pela sua intensidade, ele volta a esse momento repetidas vezes. Como se continuasse tentando entender o que havia quebrado ali. E por que ele não conseguia encontrar as peças. Depois do divórcio, Kurt foi morar com o pai. Depois com a mãe. Depois com um tio. Depois com os avós. Depois de volta ao pai. A infância inteira foi assim, em uma série de malas desfeitas e refeitas, quartos diferentes, escolas diferentes, a sensação permanente de ser um hóspede na própria vida. Isso marcou. E vai ficar claro por que isso importa quando chegarmos às letras das músicas. Na escola, Kurt era aquele aluno que os professores não sabem como classificar. Inteligente e claramente inteligente. Mais inquieto. Desinteressado quando o assunto não o alcançava. Passava as aulas desenhando e figuras estranhas, personagens distorcidos, criaturas que pareciam saídas de um pesadelo pessoal. Era o tipo de menino que bullying encontra facilmente. Aberdeen tinha seu código de masculinidade. Kurt não se encaixava. Era sensível demais, artístico demais, estranho demais. E pagou por isso regularmente. Há relatos, em alguns confirmados, outros que fazem parte da mitologia que inevitavelmente cresce ao redor de figuras como Kurt, em de que chegou a dormir embaixo de uma ponte sobre o rio Visca. Não por falta de casa, necessariamente. Mas por falta de lugar onde realmente coubesse. Essa ponte mais tarde vai aparecer em uma das músicas mais sombrias do Nirvana. A virada veio com a música. Kurt tinha 9 anos quando ouviu Hey Jude, dos Beatles, e sentiu algo que não conseguia nomear. Não era só gostar da música. Era reconhecer, de alguma forma, que som e emoção podiam ser a mesma coisa. Que você podia pegar o que estava dentro e colocar em notas. Aos 14 anos, um tio chamado Chunk lhe deu uma escolha e uma bicicleta nova ou uma guitarra usada. Kurt escolheu a guitarra. Era barata. Os trastes cortavam os dedos. A afinação não durava muito. Mas Kurt tocava por horas. Aprendia acordes de livros. Copiava riffs de ouvido. Desmontava músicas na cabeça para entender como funcionavam e um hábito que nunca abandonaria. Ele também começou a escrever. As primeiras composições eram fragmentadas, misturando punk, pop, folk noise de um jeito que não tinha nome. Mas já tinham algo. Uma honestidade bruta que todas as produções polidas do mundo não conseguem fabricar. Enquanto isso, Aberdeen seguia sua vida. Madeireiras. Chuva. Cerveja. Código de dureza. E Kurt seguia a dele. Guitarra. Quartos de parentes. Solidão que, aos poucos, começava a virar material. Havia um problema, porém. Você não consegue fazer grande coisa sozinho em Aberdeen. Para o que Kurt queria criar, ele precisava de uma cena. Precisava de pessoas que falassem o mesmo idioma. E havia uma cidade a 3 horas de distância que estava construindo exatamente isso. Seattle estava esperando. Antes de falar do Nirvana, você precisa entender o que estava acontecendo em Seattle no final dos anos 80. A cidade era cinzenta, fria, úmida e fervilhando de raiva. Não era a raiva política do punk inglês de 1977. Era uma raiva mais difusa. A raiva de uma geração que os americanos chamavam de geração X, um nome que, em si, já diz tudo, e a geração sem nome, sem identidade clara, sem o idealismo dos anos 60 ou o excesso dos anos 80. A geração que herdou um mundo cansado e não sabia muito bem o que fazer com ele.
E essa geração estava tocando em porões de Seattle. Havia um selo independente chamado Sub Pop, fundado por Bruce Pavitt e Jonathan Poneman, funcionava com verba mínima e um faro extraordinário para capturar o som que ninguém mais estava capturando. A Sub Pop lançou Soundgarden, Mudhoney, Tad em bandas que tocavam alto, cru, pesado. Sem polish. Sem artifício. A imprensa musical britânica foi a primeira a perceber. O NME enviou um jornalista chamado Everett True para Seattle em 1989, e a reportagem que ele escreveu colocou a cena no mapa internacional. Ele foi quem inventou a palavra grunge para descrever aquilo, a propósito, e as bandas odiaram o termo na época. Kurt Cobain chegou a essa cena como alguém que havia encontrado o idioma nativo que sempre havia procurado. Ele, Chris Novoselic, e um croata-americano alto, engraçado, politicamente engajado, tão deslocado em Aberdeen quanto Kurt, se conheceram através de amigos em comum e imediatamente reconheceram um no outro a mesma estranheza específica. Os primeiros shows do Nirvana foram um desastre controlado. Bateristas chegavam e iam. A formação mudava a cada mês. Houve shows para públicos de 10 pessoas. Houve shows onde eles simplesmente não conseguiram alugar o espaço por falta de dinheiro. Em 1988, gravaram o primeiro álbum, Bleach, por exatamente $606,17, e os membros da banda emprestaram dinheiro de amigos para cobrir o custo de estúdio. A Sub Pop lançou em junho de 1989. 1.000 cópias no primeiro lote. Bleach era pesado, sombrio, às vezes difícil. Mas tinha algo que bandas com orçamentos 10 vezes maiores não tinham. Tinha textura real. Tinha dentes. Mas Kurt sabia que Bleach não era o que ele queria fazer. Ele tinha outras músicas guardadas. Músicas mais melódicas, mais acessíveis, mas sem abrir mão da intensidade. Músicas que combinavam o barulho do punk com ganchos de pop dos anos 60 que ele havia absorvido ouvindo os Beatles, ABBA, e sim, Kurt adorava ABBA, e que ninguém esperaria de uma banda da Sub Pop. Em 1990, chegou o baterista que faltava. Dave Grohl tinha 21 anos quando entrou para o Nirvana. Vinha do hardcore de Washington DC, onde havia tocado numa banda chamada Scream. Era tecnicamente impressionante, e mais o que chamava atenção mesmo era a ferocidade. Dave tocava bateria como se estivesse tentando atravessar o chão. Quebrava baquetas regularmente. Quebrava pratos. E sorria fazendo isso. Kurt ouviu num ensaio e soube imediatamente. Com Cobain na guitarra e voz, Novoselic no baixo e Grohl na bateria, o Nirvana finalmente tinha a formação que precisava. Em 1990, a DGC Records, e Major com dinheiro e distribuição nacional, e fez uma oferta. O Nirvana assinou. Na cena independente, houve ceticismo. Vender para uma Major era traição? Era o fim da autenticidade? Kurt se debateu com isso. Mas disse sim. E foi para Los Angeles. A gravação de Nevermind aconteceu em abril e maio de 1991, nos Sound City Studios em Van Nuys, Califórnia. O produtor era Butch Vig, e que havia trabalhado com Smashing Pumpkins e Sonic Youth e sabia exatamente como fazer um disco soar pesado sem perder melodia. Há uma história sobre a gravação de Smells Like Teen Spirit que captura bem o que o álbum era. O riff original era mais pesado. Mais distorcido. Butch Vig ouviu e pediu para Kurt tocar de novo, mas mais limpo. Mais simples. Kurt resistiu. Depois cedeu. E aquele riff é mais simples, mais direto, mais acessível, e se tornou o riff mais reconhecível da história do rock moderno. Às vezes o melhor produtor é aquele que sabe o que tirar. O álbum foi masterizado. A capa, e um bebê nu nadando atrás de uma nota de $, e foi aprovada. E Nevermind foi lançado em 24 de setembro de 1991. As primeiras semanas foram fortes. Depois ficaram surreais. Depois simplesmente inexplicáveis. O clipe de Smells Like Teen Spirit entrou em rotação na MTV.
Mas não porque a MTV apostou nele, a rede relutou no início, preferindo encaixar o vídeo em horários tardios. O público começou a ligar pedindo. E pedindo de novo. Até que a MTV simplesmente não pôde mais ignorar. Em dezembro de 1991, em 3 meses após o lançamento, Nevermind havia vendido 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Em janeiro de 1992, desbancou Dangerous, de Michael Jackson, do topo do Billboard 200. O mundo do rock nunca mais seria o mesmo. E não porque o Nirvana planejou isso. Mas porque havia algo na música que as pessoas não conseguiam largar. Algo que soava diferente de tudo que existia. Havia honestidade. Uma honestidade que o rock dos anos 80 havia perdido completamente. Vamos falar sobre o que o Nirvana destruiu, porque isso é importante. O glam metal dos anos 80, em Bon Jovi, Poison, Warrant, Winger, havia construído um rock baseado em fantasia. Homens maquiados que fingiam ser mais perigosos, mais livres, mais sexuais do que qualquer ser humano real poderia ser. Era teatro. Era pantomima. E por um tempo funcionou. Mas em algum lugar nos anos 90, a fantasia começou a pesar. As pessoas perceberam o quanto aquilo era artificial. E quando Smells Like Teen Spirit chegou no rádio, e simples, sujo, com Kurt cantando letras que deliberadamente não faziam sentido completo mas que sentiam algo real, e o contraste foi devastador. Em menos de 6 meses após o lançamento de Nevermind, as vendas dos discos de glam metal caíram em média 80%. 80%. Bandas que haviam dominado a primeira metade da década viram seus contratos cancelados. Produtores que haviam ficado ricos com aquele som perderam os empregos. Uma indústria inteira entrou em colapso, e não porque o Nirvana os atacou diretamente, mas porque a presença de algo real tornou o artificial simplesmente impossível de levar a sério. Kurt Cobain matou o glam rock sem querer. E nunca ficou confortável com o resultado. Porque a fama que chegou depois não era o tipo de fama que ele havia imaginado. Era o tipo que devora. Existe um tipo de solidão que só acontece quando todo mundo está olhando para você. Kurt Cobain descobriu isso em 1992. E descobriu rápido. Em 18 meses, ele havia saído de ser um desconhecido em Aberdeen para ser chamado de a voz de uma geração, uma frase que ele odiava com uma intensidade quase física. Porque ser chamado de voz de uma geração significa que as pessoas se apoderaram de você. Que o que você criou de um lugar íntimo virou propriedade coletiva. E você deixou de ser uma pessoa. Virou um símbolo. As turnês de Nevermind eram maratonas. O Nirvana foi de tocar em bares para 50 pessoas para arenas com 20 mil em questão de meses. Não havia tempo para adaptar. Você simplesmente embarcava e tentava sobreviver. Kurt odiava as arenas. Dizia que a música se perdia no espaço. Que ele não conseguia sentir o público do mesmo jeito. Que tudo ficava grande demais para ser real. Os hotéis, que deveriam ser conforto, e ele também odiava. Quartos idênticos em cidades diferentes. A sensação de acordar e não saber em que cidade estava, porque todas pareciam a mesma. Havia uma desumanidade naquilo que ele nunca conseguiu ignorar. E havia dor no estômago. Kurt havia lutado com problemas gástricos desde a adolescência. Uma dor crônica, sem diagnóstico definitivo, e os médicos especulavam sobre problemas no nervo vago, sobre causas psicossomáticas, sobre diversas possibilidades sem conclusão. A dor era real constante. Debilitante nos dias piores. Nas turnês, a dor piorou. E então alguém lhe ofereceu heroína. Essa parte da história costuma ser simplificada de formas que fazem injustiça à complexidade real. Kurt não era fraco. Não estava romantizando drogas. Não estava tentando ser cool. Ele descobriu que a heroína aliviava a dor do estômago de uma forma que nenhum médico havia conseguido replicar. Funcionava. Por um tempo, funcionava de verdade.
E depois, inevitavelmente, passou a ser o maior problema de todos. Fevereiro de 1992, Kurt se casou com Courtney Love em Waikiki, no Havaí. Ele usava pijamas na cerimônia. Ela usava um vestido vintage. Havia câmeras de amigos e pouca cerimônia. Courtney Love era, e continua sendo, uma figura que a mídia nunca soube tratar com equilíbrio. Era inteligente, caótica, ambiciosa, criativa, e completamente capaz de dominar uma sala em 30 segundos. Sua banda, Hole, era genuinamente boa. E ela amava Kurt com uma intensidade que correspondia à dele. Mas a mídia nunca aceitou essa narrativa. A Vanity Fair publicou um perfil de Courtney em agosto de 1992 que foi devastador e cheio de alegações sobre uso de drogas durante a gravidez, algumas contestadas, nenhuma completamente verificada. O impacto foi imediato. O Serviço de Proteção à Criança interveio. Frances Bean, filha de Kurt Courtney, que havia nascido em agosto daquele ano e foi temporariamente retirada da guarda dos pais. Kurt estava sendo processado pela mídia, pela indústria, e agora pelo próprio Estado. Tudo ao mesmo tempo. Em 1993, o Nirvana lançou In Utero. Era deliberadamente mais difícil que Nevermind e mais áspero, mais angular, com produção de Steve Albini que Kurt escolheu especificamente porque Albini era famoso por não suavizar nada. A DGC tentou interferir na mixagem. Houve conflito. Alguns ajustes foram feitos para tornar o álbum mais palatável para a rádio. Kurt os aceitou relutantemente. A pressão comercial que dizia ter fugido estava de volta, só que agora dentro da própria gravadora. In Utero estreou em número 1. Vendeu 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos. E a crítica adorou, e muitos consideraram mais corajoso que Nevermind. Mas Kurt não estava bem. Nada estava bem. A MTV Unplugged de novembro de 1993 é hoje considerada uma das gravações ao vivo mais importantes da história do rock. Na época, Kurt a viu como uma oportunidade de fazer algo diferente, sem distorção, sem barulho, apenas as músicas em sua forma mais exposta. Ele cobriu a fita do palco com lírios brancos. Flores de funeral, na leitura de muitos. Quando alguém da produção perguntou sobre a escolha, Kurt disse que gostava do jeito que pareciam. O setlist incluía músicas de Lead Belly, do Meat Puppets, de David Bowie, além das músicas do Nirvana. A gravação começou e o silêncio no estúdio era diferente do silêncio normal, era o silêncio de pessoas percebendo que estavam vendo algo que não acontece sempre. No final, Kurt cantou Where Did You Sleep Last Night, uma música folk do século XX sobre assassinato e abandono. Quando chegou na última nota, ele assegurou por um tempo que pareceu longo demais para ser confortável. Os olhos foram para cima. Fechados. Algo passou pelo rosto dele que ninguém consegue nomear com precisão. A câmera segurou o plano. Essa imagem, em Kurt, olhos fechados, nota sustentada, é uma das últimas imagens ao vivo que a maioria das pessoas tem dele. E ela assombra de uma forma específica que fica mais difícil de ver com o tempo, não mais fácil. Em março de 1994, o Nirvana estava em turnê pela Europa quando Kurt foi encontrado inconsciente no quarto de hotel em Roma. A história oficial foi overdose acidental de champanhe com tranquilizantes prescritos. Mais tarde, surgiram relatos de que havia uma nota. A fronteira entre acidente e intenção nunca ficou completamente clara. Ele recuperou. Voou de volta para os Estados Unidos. E por alguns dias, tudo pareceu que podia melhorar. Pareceu. Em março de 1994, a família e os amigos de Kurt organizaram uma intervenção. Estava tudo lá. As pessoas que o amavam. As evidências do que o vício estava fazendo. A preocupação genuína de gente que passará anos tentando ajudar de formas que não funcionavam. Kurt ouviu. Concordou com partes do que foi dito. Aceitou ir para uma clínica de reabilitação em Los Angeles.
A clínica se chamava Exodus Recovery Center. Em 1º de abril de 1994, ele entrou voluntariamente. Ficou 2 dias. Na manhã de 3 de abril, Kurt Cobain escalou a parede do centro de reabilitação. Comprou uma passagem de avião de volta para Seattle. E simplesmente foi embora. Por vários dias, ninguém soube onde ele estava. Courtney contratou um detetive particular para tentar localizá-lo. Havia avistamentos. Havia boatos. Havia o silêncio de algo que não sabe como terminar. Em 8 de abril de 1994, um eletricista chamado Gary Smith foi à casa de Kurt no Lago Washington instalar um sistema de alarme. Encontrou o corpo. Havia sinais de que Kurt havia morrido 3 dias antes, em 5 de abril de 1994. Ele tinha 27 anos. A notícia começou a circular no final da manhã. Nas rádios primeiro. Depois na TV. A MTV cortou a programação e Kurt Loder apareceu na tela com um olhar que não era de apresentador. Era de uma pessoa que havia acabado de receber uma notícia que não queria acreditar. Havia a questão da carta. Uma carta endereçada a um amigo imaginário de infância chamado Boda, e um companheiro que Kurt havia inventado de criança e mencionado em entrevistas esparsas ao longo dos anos. A carta foi lida em partes pelo mundo inteiro nas horas e dias seguintes. Ela não era o que muita gente esperava. Não era simples. Kurt escreveu sobre amor e sobre Francis Bean, sobre a música, sobre a incapacidade de sentir prazer em coisas que antes o faziam feliz. Mencionou Freddie Mercury como alguém que havia amado a audiência de um jeito que Kurt nunca conseguiu imitar. Disse que preferia apagar do que desvanecer lentamente. A carta resistia à interpretação fácil. Ainda resiste. Em Seattle, os fãs foram se reunindo no Seattle Center, e o mesmo lugar onde havia acontecido a World's Fair de 1962, aquela expo que deixou a Space Needle como símbolo da cidade. Havia velas. Havia flores. Havia pessoas que não se conheciam sentadas no chão juntas. A vigília foi transmitida ao vivo. Chris Novoselic esteve lá. Disse poucas palavras. Citou o Lord Byron. Pediu que as pessoas ouvissem a música de Kurt e a tratassem como o que era, um presente. Não uma tragédia para explorar. Dave Grohl estava na Irlanda quando soube. Ficou em silêncio público por um longo tempo. O tipo de silêncio que você aprende a respeitar sem precisar de explicação. Aqui está algo que vai além da tristeza do evento em si. O efeito que a morte de Kurt teve em jovens ao redor do mundo foi documentado clinicamente. Pesquisadores de saúde pública observaram, nos meses seguintes, um aumento nas taxas de suicídio entre adolescentes em várias regiões dos Estados Unidos, especialmente em áreas urbanas. O fenômeno ficou conhecido como efeito Werther, o risco de que mortes de figuras públicas por suicídio gerem imitação em populações vulneráveis. Foi tão significativo que pesquisadores de saúde pública estudaram o caso e publicaram artigos sobre ele. A morte de Kurt Cobain entrou na literatura científica sobre prevenção ao suicídio. Se você está passando por algo difícil agora, eu quero pausar aqui um segundo e dizer diretamente, o CVV, em Centro de Valorização da Vida, atende 24 horas pelo 188. Vale ligar. Voltando. O mundo ficou em silêncio por um momento. Um silêncio real, coletivo, do tipo que raramente acontece. E então começou a pergunta inevitável: o que agora? O que fica? O que o Nirvana foi, além de uma banda? A resposta demorou anos para ficar clara. Mas hoje, 3 décadas depois, está claro o suficiente para contar. 30 anos. Pense nisso. 30 anos desde abril de 1994. E o Nirvana ainda está em toda parte. Não da forma nostálgica que algumas bandas existem, em como museus, visitados por curiosidade histórica. Mas de uma forma viva. Operante.
capaz de alcançar adolescentes que nasceram décadas depois que a banda existiu. Como isso é possível? Parte da resposta é simples e as músicas eram boas. Genuinamente boas. O tipo de bom que não tem data de validade. Come As You Are tem uma linha de baixo com efeito de chorus que instantaneamente cria atmosfera e soa como algo submerso, flutuando, inquieto. Lithium tem a dinâmica verso-refrão mais perfeitamente executada do rock alternativo dos anos 90, quieto, 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 explosão. In Bloom é uma crítica ao próprio sucesso do Nirvana, embrulhada num gancho pop que faz você querer ouvir de novo. Polly foi escrita inteira em um acorde, praticamente, e ainda assim é impossível de esquecer. Qualquer estudante de composição pode sentar com esses álbuns e passar horas aprendendo. A estrutura está lá. Os ganchos estão lá. A economia criativa, em fazer muito com pouco, está lá em cada faixa. Mas as músicas por si sós não explicam tudo. O que o Nirvana criou além das músicas foi uma permissão. Permissão para não se encaixar. Para chegar ao mundo com suas arestas intactas. Para ser vulnerável e ao mesmo tempo furioso. Para misturar pop e barulho e não pedir desculpa por nenhum dos dois. Antes do Nirvana, vulnerabilidade no rock era fraqueza. Você escondia suas inseguranças atrás de uma pose. Atrás de cabelo grande, calça de couro e voz de machão. Kurt chegou ao palco com flanela comprada em brechó, cabelo na frente do rosto, postura que parecia mais encolhida do que arrogante, e era claramente o artista mais poderoso daquele estágio. A pose havia acabado. E junto com ela, a expectativa de que músicos precisavam ser invulneráveis. Esse efeito se propaga até hoje de formas diretas. Billie Eilish cresceu ouvindo Nirvana. Gravou seu primeiro álbum no quarto com o irmão por um orçamento ridículo e numa tradição direta de Bleach. Fala abertamente sobre saúde mental. Chegou ao mundo como ela é, sem suavizar os ângulos esquisitos, e conquistou uma geração que reconheceu nela a mesma coisa que os anos 90 reconheceram em Kurt, alguém que não estava fingindo. Olivia Rodrigo lançou Good 4 em 2021 e foi imediatamente comparada ao Nirvana, em a intensidade, a forma como a música vai de calma para explosão, a energia de algo que não está sendo controlado. Ela recebeu a comparação como um elogio. Porque era Tyler, The Creator, que vem do hip hop, não do rock, incita o Nirvana como influência direta na disposição de misturar gêneros sem pedir permissão e de colocar vulnerabilidade emocional no centro do trabalho criativo. E Harry Styles, que saiu de uma boy band global para gravar álbuns de rock alternativo influenciados diretamente pela estética dos anos 90, e flanelas, guitarras, postura em pose, é um filho direto do mundo que o Nirvana ajudou a criar. Moda merece um parágrafo separado porque é genuinamente surpreendente. A flanela de Kurt, usada porque era barata, quente e fácil de encontrar em brechós de Aberdeen, e hoje aparece em desfiles da Balenciaga, da Saint Laurent, da Gucci. O aesthetic do descuido deliberado, do oversized, do rasgado com intenção, e tudo isso foi absorvido pela alta moda com uma velocidade que teria deixado Kurt entre horrorizado e divertido. Mais revelador ainda, a camiseta com o rosto smile amarelo do Nirvana é hoje uma das mais vendidas no mundo. No Brasil, na Coreia do Sul, no Egito, na Suécia. Em shopping centers de cidades que nunca ouviram Nevermind completo. Esse smile virou símbolo de algo que transcende a banda. Virou símbolo de uma atitude. De uma recusa. De um eu não aceito tudo que me oferecem. E então tem Dave Grohl. Dave tem uma das histórias mais improváveis e mais inspiradoras de toda essa narrativa. Quando Nirvana acabou, ele poderia ter desaparecido e virado mais um ex-baterista de banda famosa que trabalha em estúdio e dá palestras nostálgicas. Em vez disso, fundou os Foo Fighters, gravou o primeiro álbum tocando todos os instrumentos ele mesmo, e passou as próximas 3 décadas construindo uma das carreiras mais longas e respeitadas do rock. Dave é hoje o argumento vivo de que é possível sobreviver a tudo aquilo que o Nirvana atravessou, em a fama de golpe, a perda catastrófica, a expectativa impossível, e construir algo sustentável do outro lado. Em 2022,
os Foo Fighters perderam Taylor Hawkins, o baterista que havia substituído Dave quando ele assumiu o vocal, e que havia se tornado tão central para a banda quanto qualquer fundador. Taylor morreu em março, antes de um show em Bogotá, Colômbia. A dor que Dave demonstrou publicamente foi visceral, sem filtro. E para muita gente, aquele luto ecoou 1994. Como se Dave carregasse um fardo específico de perder companheiros de música que nenhuma palavra consegue descrever completamente. E Chris Novoselic, que muitas vezes é o membro esquecido da narrativa, injustamente, seguiu um caminho completamente diferente dos dois. Mergulhou em política. Trabalhou com reformas eleitorais no estado de Washington. Advogou por sistemas de votação mais representativos. Em entrevistas ao longo dos anos, Chris fala sobre Kurt com uma ternura que não é performática. É o jeito que você fala de alguém com quem compartilhou algo impossível de traduzir para quem não estava lá. Há uma última coisa que vale dizer sobre o legado do Nirvana. Talvez a mais importante. Kurt Cobain cresceu em Aberdeen sentindo que havia algo errado com ele. Que era estranho demais. Sensível demais. Que não havia espaço no mundo para o que ele era. Então fez músicas sobre isso. E descobriu que milhões de pessoas em todo o mundo sentiam exatamente a mesma coisa. Não porque a experiência de Kurt fosse universal, em Aberdeen, os pais divorciados, as madeireiras, a chuva, não são o cenário de todo o mundo. Mas o sentimento era. O sentimento de não saber onde cabe. De carregar algo que o mundo não tem slot para receber. O Nirvana não inventou esse sentimento. Mas foi a primeira banda a colocar aquilo num disco de vinil, num riff de guitarra de 3 acordes, e dizer para todo mundo que ouvia: você não está sozinho nisso. Essa frase, essa promessa implícita em cada música, é o que ainda traz jovens para o Nirvana décadas depois. Não há nostalgia. Não há história. Há promessa. Nevermind completa 35 anos em 2026. Está disponível em streaming. É uma das músicas mais ouvidas das plataformas. Aparece em playlists de adolescentes que não sabem quem era Kurt Cobain, mas ouvem Come As You Are numa tarde de domingo e sentem algo que não conseguem nomear. Sentir algo que você não consegue nomear, e ter a sensação de que isso está tudo bem, que você não precisa nomear tudo, que às vezes o sentimento basta, e isso é o que o Nirvana ensinou. 3 acordes. Uma voz. Uma flanela barata. E tudo mudou. Here we are now. Entertain US. E ainda entretendo. Ainda perturbando. Ainda alcançando. 30 anos depois, o Nirvana não foi a lugar nenhum. Só mudou de forma. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal. Aqui a gente conta histórias que ainda fazem sentir.